Aleluia, Senhor. Ah, mas os homens hoje não me reconhecem. Vai chegar o tempo do reconhecimento. Aleluia. Pega a Bíblia inteira, a história de qualquer pessoa aqui, e você vai ver que todos eles tiveram um tempo de sofrimento, de luta, de amargas dores, mas também teve o tempo de reconhecimento, porque esperaram e confiaram no Senhor. Davi foi ungido a rei, sabe com quantos anos? 15. Sabe com quantos anos que ele de fato se torna rei de Israel? 30. José chegou no Egito como escravo com quantos anos? 17. Sabe com quantos anos ele se torna governador do Egito? 30. Existe um tempo determinado para todas as coisas. Deus apareceu a Abraão e disse: tu vai ter um filho. Abraão com 75 anos, Sara já avançada em idade. 75 anos, Deus falou: você vai ter um filho, eu vou te dar um filho. E tem mais, eu vou te dar muitas nações, eu vou fazer você pai de nações. Passou um ano, passou 2, passou 3, passou 4, e cadê o filho? Passou 5, passou 6. Abraão já deveria estar pensando: será que a voz que eu ouvi foi de Deus mesmo? Acho que eu estou ficando maluco. Porque já fazem 10 anos, 15 anos e nada aconteceu. Aí lá no capítulo 17 de Gênesis, tu vai ver Deus aparecendo de novo para ele. E está escrito que Deus anima a Abraão. Se Deus animou ele, é porque ele estava o quê? Pode falar, ele estava o quê? Desanimado. Se eu estou animando você, é porque você está o quê? Desanimado, triste. Desanimado. Abraão, o pai da fé, estava desanimado. E Deus novamente reafirma: Abraão, ande na minha presença e seja íntegro. É só isso que você tem que fazer. E o que eu prometi, eu vou cumprir. Aleluia. Sabe com quantos anos depois a promessa se cumpre? Deus aparece a primeira vez para ele em Gênesis 12. Ele tinha 75 anos. A promessa se cumpre, Abraão tinha 100 anos de idade. É verdade, Pai. 25 anos depois. Aleluia, Pai. Significa, meu irmão, que não é a questão da bênção. Para Deus entregar algo para você é a coisa mais fácil do mundo. Mas Deus tem mais interesse em mudar você internamente do que abençoar você externamente. Porque se você não mudar teu coração, tua forma de pensar e de ser, quando a bênção chegar, você vai perdê-la. Aleluia. Então Deus primeiro vai quebrar seu orgulho. Eita Deus, aleluia. Deus vai tirar: ah, mas eu sou assim, ninguém muda, quem quiser que goste, quem quiser, eu sou assim, eu nunca vou mudar. Ah, você vai. Glória a Deus, Acredite. aleluia, Senhor. As pessoas podem não ter o poder de te mudar, mas a vida tem. Aleluia, Senhor. E o dono da vida é quem está trabalhando sobre você. E Deus, é Ele quem está escrevendo a tua história. É Deus, é verdade. É Ele quem vai, Pai. dar um Fiel, ultimato. Pai. Então não fique esperando nada de ninguém, não. Glória a Esse Deus. jovem estava sozinho. Agora eu vou falar uma coisa aqui que poucos sabem. Eu digo poucos porque eu já perguntei isso até a pastores e muitos falam para mim: poxa, eu não sabia, não está na Bíblia isso? É lógico que está. Deixa eu falar uma coisa para você. Daniel chega, sabe como na Babilônia? Olha aqui para mim. Ó, ele chega com algemas pelos pés e nas mãos. Assim que ele chega lá, eles separam esses 4 jovens do outro grupo, porque olharam as vestes e perceberam que eles estavam ligados ao sacerdócio. Eram nobres, ligados ao sacerdócio. Ou seja, o que o rei pensou? São jovens inteligentes. Traz para perto, treina eles, porque eu quero esses jovens como os meus conselheiros. A Bíblia vai dizer que eles passaram por um processo de aprendizado. Se você acha que está difícil a tua vida, então escuta isso. Daniel chegou na Babilônia, a primeira coisa que fizeram foi mudar o nome dele. Sabe qual era o nome? Sabe qual era o nome que deram para ele? O nome que deram para ele? Beltesazar. Sabe o que significa Beltesazar? Príncipe de Baal. Mas Daniel não era príncipe de Baal. Daniel
era um servo do Deus vivo, do Deus de Israel. Glória Agora a imagine Deus. você chegar numa terra que você não conhece ninguém e você recebe o nome de uma entidade maligna e você não pode mudar o seu nome porque você quer sobreviver. Para continuar, a coisa ainda não estava grave, mas começa a ficar. Então ele perde a sua nação, ele perde a sua família, ele vê o templo de Deus sendo queimado, recebe o nome de uma divindade pagã e agora vem o pior. Eles castram Daniel. E alguém vai dizer, está na Bíblia isso? Eu provo para você. É uma profecia. Está lá em Isaías, no capítulo 39. Sabe por que isso aconteceu? Porque o rei Ezequias, ele mostrou a Babilônia tudo que havia no reino de Jerusalém há muitos e muitos anos atrás. Ele não deveria ter feito isso. Ele mostrou os tesouros, ele mostrou o poder militar, ele mostrou tudo isso. Abriu o reino de Judá para os babilônios. A Bíblia vai dizer que assim que os babilônicos saem, o profeta entra e pergunta para o rei: o que foi que você mostrou para os babilônios? Ele disse: eu mostrei tudo, eu fui diplomático. Você mostrou tudo? Mostrei tudo. Você não deveria ter feito isso, rei. E por que você fez isso? Chegará o dia em que essa mesma nação que você abriu as portas e mostrou tudo, essa mesma nação levará os teus descendentes, os da tua casa e da linhagem dos nobres, e eles serão feitos eunucos no palácio da Babilônia. Sabe o que é eunuco? Alguém aqui sabe o que é eunuco? Alguém pode me responder? Que cuidava das mulheres do rei e também eram conselheiros do rei. Aleluia, Senhor. O rei não ia arriscar de que um dos seus conselheiros se envolvesse com uma de suas mulheres. Ele não tinha como vigiar o tempo todo. Sabe o que ele fazia com seus eunucos? Ele cortava o membro genital dos seus conselheiros. Daniel passou por isso. Daniel foi castrado. E é por isso que nos achados de Daniel acharam inclusive uma pedra com um desenho de 3 conselheiros e um rei, datada do tempo de Daniel. 2 tinham barbas e 1 não tinha. Sabe qual é o processo da castração? Quando um homem é castrado, é interrompido o processo. A pessoa que passa pela castração, o homem, ele prejudica a produção de testosterona. E aí não crescem mais pelos no corpo. E isso foi uma prova de que aquele homem sem barba era Daniel. Então tudo que eu estou falando para você tem fundamento bíblico. Uma outra coisa também, quando alguém errava no passado, exemplo, está aqui minha esposa. Se eu errasse dentro do reino, não era só eu que ia pagar. Ela também ia junto. Era uma lei. Tanto que aqueles homens que lançaram Daniel na cova dos leões, a Bíblia diz que eles foram lançados, está lá no capítulo 6 de Daniel, e suas famílias, suas mulheres e seus filhos dentro da cova. Porque quando o chefe de família errava, toda a família paga. Era assim, pagava. Quando Daniel foi lançado na cova dos leões, quem que entrou com ele? Quem que entrou com ele? Tinha mais alguém com ele? Ele estava sozinho. E isso prova que Daniel não tinha família. Por que não tinha família? Porque ele era um eunuco, conselheiro do rei. Eu estou falando tudo isso por quê? Para você entender o nível de sofrimento. Então vamos lá. Perdi minha cidade, perdi minha família, vi a casa do meu Deus sendo queimada, mudaram meu nome e ainda tiraram-me o poder de ter descendente. Olha o sofrimento de Daniel. Meu Deus. Daniel estava sozinho, amado, numa terra estranha, que ia contra tudo aquilo que ele aprendeu e cria. Então não vem com essa de que, eu errei, mas sabe o que é? Eu dei ouvidos à minha amiga. Sabe, depois que eu andei com fulano, eu fiquei assim. Não coloca a culpa na tua amiga, não. Assume tua responsabilidade. Aleluia.
O ambiente não pode mudar. Fala